E aí, muito frio em Sorocaba? Não tá muito, viu? Tô com um cabo quebrado aqui. Eu não Ah, achei o meu, eu peguei da minha filha. Tá horrível esse. E vou deixar assim, tem nem peraí. pra ver. Aí, aqui não Aí. parece. Até que hoje não tá. Eu tava em São Paulo ontem tava pior lá, né? Aqui tá frio. São Paulo tá Viu? gelado. Ah, é? Deixa eu abaixar o som. Deixa aberto, senão não funciona a internet. Pode deixar aberto, por favor. A minha internet aqui onde eu tô é meio longe do cabo lá, então eu tenho que deixar a porta do meu escritório aberta. E aí já viu, Ah, né? tá. Em casa já viu. Ela veio fechar a É. porta. Em Quem casa tem, tudo a gente vai se adaptando, né? é, tem já a Ana, que eu não conheço, tem alguém do RH mesmo aqui, a Tânia. Se quiserem abrir as câmeras, já a gente pode bater no papo com vocês que sabem, né, Camila? É, pode abrir a câmera. A gente vai Quando a gente deixar. espera o pessoal chegar. Olá! O microfone só está fechado. Seu microfone está fechado. Oi, melhorou? Agora Agora sim, estamos te ouvindo. quem é Boa você? noite, Camila. Boa noite, Sônia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia. Você falou quem é o RH, né? A Ângela entrou com o RH da empresa, né? É. Fala seu nome pra gente. Eu te É a conheço. Ângela do Vila Roça, é. Gente, você tá tão Eu tô gente, com essa roupa de frio aí. São Roque. É. Camila Ângela foi uma pessoa que eu conversei antes de te chamar, porque eu estava com aquela incômodo, né? Daí ela achou super legal a gente fazer, porque o Super. grupo da Camila, da Ângela, é onde tem as pessoas que estão assim, até desabafando, né, Camila? Né, Ângela? Se quiser falar um pouco sobre isso. Conta pra gente o que tá acontecendo, então. Desculpa, Sônia, que cortou um pouquinho. Tá. Eu contei para a Camila que foi você que eu conversei antes de convidá-la, porque eu estava incomodada com o que estava acontecendo, e principalmente no seu grupo, em alguns outros grupos também, as pessoas desabafando, né, com essa questão do que está acontecendo aí. Sim, sim, Se quiser sim. falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o RH ele já vem desde do início da entrada do e-social, de todas as mudanças que tem passado, né? Então, a cobrança, a pressão em cima dos profissionais de RH está muito maior, né? E a gente sabe que o quadro hoje reduzido, está bem reduzido de empresas. Então, hoje você tem uma equipe tão grande para te auxiliar no que você precisa fazer. E eu estava já percebendo isso, conversando com alguns profissionais, e muitos estão muito desesperados, pessoas que realmente ficaram doentes, porque é muita mudança, muito ao mesmo tempo. Você se atualiza à noite, de manhã já tem uma outra atualização. Então, os profissionais de RH estão sofrendo bastante. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns profissionais que estavam tendo dificuldade, por exemplo, no governo, e coloquei no grupo que eu tinha conseguido, eles entraram em desespero, me ligando, o que eu tinha feito. É muito, tem que ter muita paciência mesmo. É um momento bem delicado que os profissionais de RH estão passando. É por isso que a gente está aqui hoje, a gente vai conversar sobre isso, Sim, e acho que não tem ninguém melhor que eu conheça, que é a Camila, né, que trabalha com isso. Toda hora eu socorro, Camila, vem aqui me ajudar. E ela isso aí, ela também está bem próxima dos RHs aí, de alguma forma. sim. E é isso que nós vamos falar, tá? O pessoal está Ah, entrando devagarinho aí. sim. Se alguém quiser também abrir mais a câmera, falar um oi para Camila, a gente vai deixar as câmeras abertas. E não sei, Camila, a gente pode também, alguém, olá, tudo bom, Olá, Grace? tudo bom? Tudo bem. E aí, Camila? Oi, Grace, tudo bem? Você não vi que você estava Tudo aí? ótimo. Cadê a sua filhona? Então, ela está em reunião, eu marquei para a gente ver junta, mas ela ainda está em reunião de trabalho, eu estou esperando para ver se ela sai logo Ah, para eu conseguir ver. eu Ela ainda também tô falou, com uma. mãe, foi na sua agenda, eu pus na agenda e tá lá. Eu também tô com uma amiga que é de RH e tá em reunião, que também não sabe quando é que ela vai conseguir entrar. Pois é, pois é. Que a Mas filha eu vou dela até avisar, trabalha vou em RH. avisar que vocês já estão começando. Só um minuto. Avisa Pode ela lá. continuar. A filha da Grace trabalha de RH de um banco. Eu já Ah, conversamos. eu imagino.
E está sofrendo também, pelo jeito, né? Tá. Com certeza. Mas, Sônia, foi muito legal essa assessoria. Foi muito bacana mesmo, esse apoio para os profissionais de RH nesse momento, onde eu falo em nome de alguns amigos meus, a gente acaba se sentindo muito excluído, né? Muito sozinhos, porque você tem que atingir as metas, né? Dar resultado para a empresa, tantas mudanças. Então, foi muito importante isso hoje. Eu não atuo diretamente com o departamento pessoal, mas eu estou sentindo, assim, nas empresas que eu vou, foi um sofrimento danado, né? E não importa o porte, não importa o segmento da empresa, e eu percebo, assim, que o RH quer muito acertar, e às vezes, em alguns lugares, nem a gestão está apoiando, né? Então eu falei, não, alguma coisa tem que ser feita para eles saberem que não é só eu, né? Sou só a minha pessoa, ela é todo mundo em geral. E o que está acontecendo, que está todo mundo adoecendo até, né? Eu soube de gente com pressão, 18, outro mandou áudio falando que vai enlouquecer, o outro passou 4 dias sem dormir, tomando remédio sem parar. O que é isso, né? A gente nem começou ainda e já está falando, né, Camila? Né, mas é bom, já estamos essa falando. contextualização do porquê que a gente vai conversar tudo isso Sim, hoje. sim. E pensar em se como você trabalha que numa... Pode falar. Não, e se você não tiver o apoio da empresa que você trabalha, assim, eu tenho um apoio muito grande da empresa onde eu trabalho. Acho que é importante também falar, né? Eu sei que profissionais que não têm o apoio da empresa no momento delicado, mas assim, eu tenho um apoio grande, eles entendem. Então, isso ajuda bastante a gente, mas eu vejo aí, às vezes, você não trabalha junto, então, quando você não trabalha em equipe, o RH, ele se sente muito sozinho. E hoje eu estou aqui falando ao contrário, eu trabalho numa empresa que eu tenho um total apoio, total carinho, assim mesmo, eles têm por mim, da minha dificuldade, tem por os dois lados, né? Então, acho que esses realmente hoje não tem um apoio, é o que está sofrendo bastante. Que bom que você está aqui com a gente e me apoiou aí nessa ideia. Bom, acho que a gente pode começar, né? Já deu 5 minutos, aí o pessoal vai chegando e vai pegando no meio do caminho aí. Boa noite, pessoas que estão aí nos ouvindo. Gostaria de ver a carinha de todo mundo, mas eu sei que tem gente que não dá para ver a carinha aí, não tem problema. Quem puder ficar com a câmera aberta, a gente agradece. Eu sou Sônia Padilha, tem pessoas que são convidadas que vieram pelo conhecimento da Camila. Eu trabalho há 20 anos com gestão de pessoas e trabalho com o conceito Vem Ser Beta, né? E como ser beta também é uma loucura dessa da gente se adaptar. E, ao mesmo tempo, ano passado, eu entrei num, assim, meio sem pensar, para fazer neurociência no Mackenzie, aí conheci a Camila, né? Que foi uma grata surpresa, assim, e para mim, então, neurociência ainda estava muito mais voltada à ciência, no sentido só de estudo, e a Camila põe a neurociência na prática, né? Como que a gente faz no dia a dia para beneficiar os achados mais recentes da neurociência. Eu já tinha uma formação de psicóloga, então talvez essa questão de se apaixonar pela neurociência foi por esse viés aí. E aí, Camila, aí eu peguei no pé da Camila e não larguei mais. Acho que é a terceira vez que ela me socorre fazendo alguma coisa para a gente trazer essa luz, né, de como a gente acolhe as pessoas, como a gente vê esse mundo de ciência, voltado à neurociência, aplicado na prática nesse momento que a gente está precisando tanto, tá bom? Então, eu vou deixar a Camila se apresentar, porque ela tem um currículo assim invejável, ela vai falar um pouquinho dela e aí depois ela já pode começar, Camila. Só para falar uma coisa, a gente vai fazer o seguinte, vocês podem fazer pergunta na lateral, mas se estiver muito agoniado aí, eu vou ficar de olho aqui, Camila, se alguém levantar a mãozinha ali, eu peço na hora que você der uma parada para interromper, porque esse encontro, gente, é muito mais para acolher o profissional de RH do que só o conhecimento. É realmente assim, olhar para vocês, que a gente pensou esse momento. Então, pode levantar a mãozinha, a gente deixa falar, ou pode fazer pergunta aqui no nosso chat, tá bom? Camila, com você, eu vou estar aqui também só de ouvinte. Imagina, eu que agradeço, Sônia. Foi uma grata surpresa para mim também, um presente conhecer a Sônia, porque ela pensa de uma forma à frente de muita gente. Então, nas aulas a gente teve discussões muito boas,
mas também nesses eventos, nesses encontros, ela tem essa perspicácia, né, de perceber o quanto, em determinados momentos aí falta, né, na verdade, ainda acesso ao conhecimento e informação da psicologia e da neurociência, e o quanto isso pode contribuir, principalmente para vocês aí da área de RH, né? Então, como a Sônia falou, eu sou professora do Mackenzie, convidada no curso de Psicologia, Neurociência e Psicologia Aplicada, e uma das disciplinas que eu dou é de trabalho, motivação e estresse, que na época que eu criei essa disciplina nem existia o nome neurociência organizacional, hoje a gente até poderia mudar o nome, e também disciplina de neuroeconomia e neuromarketing, principalmente, entre outras disciplinas. Mas eu sou neurocientista, né, psicóloga, formada no Mackenzie, mestrado e doutorado no Mackenzie de Distúrbio e Desenvolvimento, mas voltado para a neurociência da tomada de decisão, principalmente tomada de decisão social. Então, eu estudo empatia, tomada de decisão, gênero, confiança, principalmente. E foi aí que eu fui entrando de tomada de decisão para liderança e para neurociência organizacional, né? Então, a área neurociência organizacional, ela é muito nova e ela vem da neuroeconomia. A neuroeconomia que começou a dar base para ela e da neurociência social. E quando a gente fala neurociência, é uma área interdisciplinar, né? Então, a psicologia cognitiva, psicologia social, psicologia evolutiva, psicologia do desenvolvimento, tá tudo dentro desse grande caldeirão, uma área interdisciplinar, né? E aí eu fui estudar um pouquinho de neuroeconomia na Heidelberg University, na Alemanha, no meu mestrado. E no doutorado eu fui fazer estágio no laboratório de neuromodulação da Harvard Medical School, no Spaulding Rehabilitation Hospital, e fiz o curso de princípios e práticas em pesquisa clínica pela Harvard Medical School. E aí desde 2012, né? Não, 2012 a gente criou o curso, 2013 é que a gente está focado neste curso de neurociência e psicologia aplicada, então que é trazer a psicologia e a neurociência aplicada para diversas áreas, né? Também sou professora na graduação, no curso de psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, sou supervisora clínica, também atendo na clínica, faço pesquisa ainda na área de neurociência, cognitiva e social, né, que entra em tomada de decisão, que entra aí a clínica também. E acho que esse é um panorama grande. Tenho dado workshops para a área de RH, né? Como a Sônia falou, já faz um tempo que eu tenho participado com outras pessoas de workshops para RH, tentando trazer esse conhecimento novo. No Brasil é mais novo ainda, né? Já é novo fora do Brasil, a área de neurociência organizacional. Neuroeconomia em 2010, ninguém sabia o que era quando eu fui estudar na Alemanha. Então é tudo muito novo e eu tenho tentado fazer essa ponte da teoria para a prática, né? Quando a Sônia me procurou, me relatando, né, essas situações que o pessoal do RH está vivendo, eu falei, nossa, realmente precisamos aí dar suporte. Então a ideia hoje é falar um pouquinho como é que o nosso cérebro, a nossa mente funciona nessa situação de crise, por que a gente sente tanta ansiedade, tanta angústia, por que é tão difícil lidar com essas mudanças constantes que a colega falou, né? Uma noite é uma coisa, de manhã é outra, e trazer ferramentas baseadas em evidências, né? Do que a psicologia e a neurociência traz, que funciona cientificamente falando, que pode ajudar vocês, profissionais do RH, a lidar com tudo isso. Então, o primeiro ponto é por que na situação de crise é tão difícil para a gente lidar? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Nosso cérebro, ele funciona na maior parte do tempo no sistema automático. O que é a crise? A crise é algo que saiu do normal, né? Saiu do lugar. Então, você tinha uma expectativa e houve uma violação dessa expectativa, basicamente, né? Então, você esperava que tudo ia muito bem e, de repente, tudo começa muito mal. Na neuroeconomia, a gente chama isso, né, de predição de erro, e nosso cérebro detecta que tem alguma coisa errada, então a expectativa que se tinha do ambiente não veio, isso cai dopamina e dá um mal-estar na gente. Nossa, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Aí o nosso cérebro começa a remoer, a reavaliar as informações do que aconteceu para tentar achar onde foi que a gente errou, porque que ele avaliou errado a situação. Como assim ele avaliou errado a situação? Que nós temos a vã ilusão de que a gente tem controle de tudo, que a gente está analisando tudo. Mas, na verdade, o nosso cérebro está tentando antecipar nossas ações e as consequências o tempo todo.
Por quê? Para aumentar a nossa chance de sobrevivência. Ele não prevê o coronavírus, ele não prevê uma pandemia, ele não prevê essa crise econômica toda, porque não tinha no nosso histórico, né, no nosso repertório aí comportamental, na nossa memória, eventos parecidos do passado. Da forma como a gente está passando, não. Tem situações de crises passadas que a gente tenta utilizar. Como? Nosso cérebro automático resgata essas memórias para tentar aplicar nesse contexto. Mas esse contexto é tão novo que a gente não tem bagagem para ele. E isso dá mais angústia ainda para a gente. Porque qual é a função do nosso cérebro? Nos manter vivos. Ele faz esse monte de coisas só para deixar a gente vivo. E como é que ele vai te deixar vivo se ele não consegue entender o que está acontecendo? Se a gente não tem experiência passada que nos ajuda a entender o que está acontecendo e a tomar decisões, a ter comportamentos que vão aumentar a nossa chance de sobrevivência no futuro? Não consegue. E aí vem essa angústia que a gente sente numa situação de crise, de incerteza. O nosso cérebro detesta a incerteza. Ele detesta não ter controle. Ele detesta não saber o que vai acontecer. E por isso que quando a gente está nessa situação de incontrolabilidade, de vulnerabilidade, né? Porque eu estou tendo que me expor a situações novas e que eu não sei o que vai acontecer, a gente tem essa sensação de angústia, de medo, de ansiedade. Porque é o nosso instinto de sobrevivência gritando, né? Tipo, olha, não sei o que vai acontecer se você fizer isso. E ele fica tentando buscar no nosso arquivo, né, na nossa memória, informações parecidas para a gente tentar se comportar da mesma forma. E aí vem o primeiro sofrimento numa crise, numa situação que a gente está vivendo. Tentar viver agora do jeito que era antes. Esse é o primeiro problema. E eu estou vendo isso em várias empresas. Eu também conversei com algumas pessoas de RH que vieram conversar comigo sobre a dificuldade que estava tendo quando começou o home office. E aí uma das coisas que eu percebi no relato da gestora lá de RH é que eles estavam tentando funcionar do jeito como se estivesse na empresa. Uma das coisas que me chamou a atenção, ela nem está aqui, senão eu ia pedir para ela contar. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Não. Ela não entrou aqui, senão eu pedi para ela contar. Uma das coisas que me chamou a atenção é que eles sabiam que a família toda está em casa, que eles sabiam que os colaboradores foram da noite para o dia fazer home office sem ter tempo de se adaptar, que as escolas estão fechadas, mas ela me conta que uma gestora chorou numa reunião com ela, que não estava aguentando mais. E uma das coisas que ela relatou é a dificuldade de lidar com os filhos, né? Acho que era uma filha de 1 ano, e ter que fazer reuniões na hora do almoço. Eu virei para ela e perguntei, mas por que você está marcando reunião na hora do almoço se você sabe que tem um bebê de 1 ano e está em casa? Aí ela ficou me olhando assim, mas por quê? Né? Não faz sentido. Se ela estivesse na empresa e a bebê na creche, né, na escolinha, tudo bem, mas ela está em casa com essa bebê, ela não tem com quem deixar, porque o marido também está trabalhando, também tem reunião na hora do almoço, então não tem nem com quem deixar essa bebê. Cadê aí a empatia e flexibilidade da empresa a se adaptar a uma nova realidade? Essa realidade é nova e é irrefutável. É o sofrimento dessa mãe de tentar dar conta de uma reunião ao mesmo tempo que tem uma bebê que precisa almoçar, precisa comer, ela precisa cuidar e não tem com quem deixar. E aí eu comecei a conversar com ela de qual era a função, né, o papel dessa pessoa, a urgência dessa reunião de não poder esperar 1 hora de almoço. Por que não pode esperar 1 hora? É médica? É bombeira? É algum serviço de emergência, de TI? Não! Por quê? Porque estamos funcionando ainda como se as coisas fossem como eram antes. A falta de flexibilidade cognitiva, ou seja, de eu conseguir me adaptar a novas formas de se trabalhar, as novas formas de interagir, de organizar rotina, gera sofrimento. E geralmente essa rigidez, né, que faz com que eu repita as ações como eram antes, primeiro é pela não aceitação da realidade. Se eu não aceito a realidade como ela é, e se eu não consigo perceber que a realidade mudou, eu vou ficar dando murro e ponto de faca, né? Eu vou continuar insistindo numa estratégia que não funciona mais.
uma estratégia que não serve mais para agora. E aí eu comecei a questionar ela, né? Pegando esse exemplo, você está tendo uma gestora que está chorando numa reunião de tamanho estresse e gravidade do que está acontecendo. Vai ter que mudar. O que você acha que vai acontecer daqui em pouco tempo? Porque se já está assim agora, em poucos meses de home office, imagine em pouco tempo o que vai acontecer com os colaboradores? Vai adoecer todo mundo? Faz sentido isso? Não faz sentido, né? Então, mas primeiro porque as pessoas estavam negando que a mudança que surgiu com o coronavírus, com a pandemia, ela não vai passar. Então, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas estavam insistindo na manutenção das coisas de como eram antes, mesmo sendo home office, mesmo aceitando que não dá para sair de casa, né, a quarentena como foi, porque achou que ia passar rápido e que logo, logo ia voltar tudo ao normal. Por isso que a gente colocou o novo normal no título, porque não existe mais aquele normal. Enquanto não houver uma vacina, não vai existir mais aquele normal. Além disso, essa nova experiência, nosso cérebro está aprendendo. O nosso cérebro está aprendendo que é mais legal trabalhar em casa às vezes. Nossa, eu produzo mais aqui do que lá. Ou o nosso cérebro está aprendendo, nossa, que qualidade de vida eu não perder 5 horas do meu dia em trânsito. A gente também vai aprender que existem outras formas de trabalhar melhor do que a gente acreditava ontem. Então vem um outro ponto que são as nossas crenças. Uma das grandes causas do nosso sofrimento são as nossas crenças. A gente acredita que só pode ser de um jeito. A gente acredita que tem que ser de determinada forma. E isso leva a sofrimento. Então tem que funcionar, tem que fazer agora, porque tem quem disse que tem que. Então na psicologia a gente chama isso de um erro cognitivo, bem tirânico, né? Do deveria, tem que, em si. Toda vez que você estiver usando esses termos, é erro de lógica na grande maioria das vezes, porque são hipóteses. Se você está falando que tem que, é porque não está sendo. Se você está falando deveria, é porque não está sendo. Está falando e se, é porque nem aconteceu e pode nem acontecer. Então, presta atenção nessas expressões. Geralmente, a gente usa nas situações que saíram do nosso controle ou situações que não estamos conseguindo fazer com que aconteça, ou são inesperadas, ou que a gente gostaria, enfim. E isso tudo gera sofrimento, porque a gente não aceita aquela realidade. Aí fica no... Mas tinha que ser assim. Deveria ter sido de tal jeito. Isso leva a sofrimento. Então, o primeiro ponto é, nosso cérebro está tentando nos manter vivos, recapitulando o que eu falei até agora, baseado nas nossas experiências prévias. Ele está angustiado, ou seja, ele faz você ficar em estado de alerta, ativando o nosso eixo de estresse, aí, eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, bombando o cortisol, porque ele entende que você está numa situação de ameaça, né, numa situação inédita, numa situação desconhecida, e é real, é verdade, estamos mesmo, né? O vírus, ele é real, ele é sério, está deixando danos neurológicos, fatal para muitas pessoas, infelizmente, dando outras sequelas que estão sendo descobertas. Ele não é um vírus bobinho, então é normal e a gente realmente, de fato, precisa ter medo para a gente poder se proteger. Então, nós estamos nessa situação de alerta constante do nosso cérebro pelas ameaças reais de uma pandemia, mas também por essas ameaças que estão aparecendo das mudanças constantes. Porque toda vez que o cérebro não consegue prever o que vai acontecer, é uma ameaça à nossa sobrevivência, né? Ele não sabe como reagir, como responder nessas situações. E outro ponto é que o nosso cérebro, ele tende a ficar no automático. Por quê? Para economizar energia. Porque ficar mudando as coisas aí vem para o segundo ponto, né? Por que é tão estressante, é tão difícil para a gente lidar com tantas mudanças em curto período de tempo? Já em longo período de tempo é difícil, curto é pior ainda, porque gasta muita energia do nosso cérebro consciente, né? O que o Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, chamou de sistema 2, é nosso córtex pré-frontal aí que integra e organiza as informações. Ele gasta muita energia, ele é um processo paralelo, né? Ele seriado, desculpa. Precisa de muitas funções sendo recrutadas para organizar, decidir, julgar, analisar e poder dar uma resposta.
E quando a gente aprende um comportamento, ele é automatizado para poupar essa energia. Então, nosso sistema 2, né, essa parte consciente do nosso cérebro, que a gente funciona muito pouco parte do nosso tempo, tende a ficar livre realmente para resolver coisas novas. Mas se tem coisa nova toda hora, esgota nossos recursos. E é um dos motivos de a gente estar exaustos. Né? Estamos exaustos. Porque é muito cansativo, exaustivo. Toda hora tem que resolver problemas inéditos, adequar para coisas inéditas. Então, a gente está estressado, cortisol está bombando, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Essa imprevisibilidade, essa vulnerabilidade nos deixa estressado, porque a gente tem medo, né? Lógico, eu preciso me proteger. Ao mesmo tempo, a gente está exausto cognitivamente, de o tempo todo tem que achar soluções para resolver problemas. O tempo todo não dá tempo. Ali? É? Uma amiga minha, desculpa, perdão. Ah, imagina, você tinha perguntado alguma coisa. Então, ficar o tempo todo resolvendo problemas, achando novas soluções, novas estratégias, é bastante cansativo, exaustivo. Daí, nosso sistema 2, ele começa a nos esgotar. Somado a uma exaustão cognitiva que ninguém estava contando, que ficou chamada nos Estados Unidos de Zoom fatigue. Fadiga do Zoom. Ninguém estava contando que ficar fazendo videochamadas era exaustivo para o nosso cérebro. É exaustivo. Ah, mas eu não tô pegando trânsito, eu tô na minha casa, tranquilo. Por que eu tô cansada? Por que eu tô cansado? Por que eu tô exausta? Porque demanda muito mais do nosso cérebro, da nossa atenção, dessa parte consciente do nosso cérebro. Gasta muito mais energia e recursos para eu me fazer ser entendido numa videochamada e entender o que o outro está querendo dizer numa videochamada. Por quê? Eu chamei de overdose de lives, overdose de Overdose de reuniões, né? Nossa. Além das Adoro live. Mas tem hora que dá uma overdose, né? Também. É, cansa. Mas essas overdoses de reuniões, né? Ontem eu estava falando com uma amiga minha que trabalha na área de TI, de uma empresa, tem reunião o dia inteiro. Ela falou para mim, eu não consigo dar conta do meu trabalho, porque toda hora é uma reunião. E reuniões longas. Como é que eles querem que eu entregue as coisas no prazo, não faça hora extra e ainda por cima atenda todas as reuniões? Não dá. Então o pessoal está com dificuldade de se adequar a essa nova realidade. É exaustivo porque quando está numa chamada, você está vendo o máximo rosto da pessoa. Nosso cérebro, ele automático, ele interpreta uma série de informações não verbais que a gente tem no presencial. Postura. Se tem alguém com o microfone aberto que está dando interferência, eu acho que é o Galaxy. Ah, e você fechou o seu. Será que sou eu que estou dando interferência? Não é o meu não que está dando interferência, é do Galaxy. Não é o seu não, é um do outro lá. Mas se vocês puderem ter um microfone e quiser abrir na hora que vai falar, eu agradeço. Pode ser? Essa não dá eco, né? Eu fico se ouvindo. Pessoal? Então, aí nessa perda de informações não verbais que o nosso cérebro automático está registrando, que é a postura, o jeito que a gente mexe a mão, a roupa, a posição, é mais do que expressão facial e prosódia, né? Como é o som da fala. A gente perde essas informações todas. Então, o nosso cérebro precisa fazer um esforço muito maior para conseguir dar conta de entender o que o outro está querendo dizer e se fazer ser entendido também. Você tem um esforço muito maior porque está faltando outras informações. Sabe aquele famoso bati o olho, entendi o que você está querendo dizer? Não dá no videochamada, né? Porque está faltando essas outras informações. Então, essa é uma outra coisa que ninguém sabia. Então, foi transposto o trabalho presencial para o home office sem esse conhecimento, fazendo videochamadas, reuniões de uma frequência e duração exaustiva, que presencialmente já seria cansativo, mas na forma online é pior, muito mais exaustivo. Então, nós estamos muito cansados. Então, vamos somando aí cansaço, estresse, né? E essa falta de repertório comportamental e o nosso cérebro com medo do que é novo.
essas mudanças constantes dão mais insegurança, deixam a gente mais cansado. E aí, se o nosso córtex pré-frontal está cansado, ou seja, está faltando energia, ele começa a pedir água, né? Pedir ajuda para o sistema 1. E o sistema 1 não é muito bom em resolver problemas inéditos, porque ele só resolve problemas que ele já aprendeu, os programinhas já pronto. E aí a gente começa a tomar decisões e ter comportamentos inadequados, não muito legais, porque a gente está tentando repetir, né, comportamentos, repetir soluções que funcionaram no passado, mas que não servem mais para este contexto. Estamos nessa bagunça aí. Quando eu falo estamos nessa bagunça, não é só o pessoal de RH, é gente de todos os setores, mas vocês estão lidando com uma série de adversidades que vocês não têm controle, isso dá mais angústia ainda, né? Aplicativo do governo que não funciona, mudanças que a empresa gera do dia para a noite que vocês também não tinham nem como saber, não tinha como prever. Isso vai estressando. O que acontece? O cortisol em excesso, ele nos deixando hiperalerta, além dele prejudicar a qualidade do nosso sono, que deixa a gente mais cansado, deixa a gente com prejuízo na tomada de decisão, deixa a gente mais lento, né, para resolver os problemas. Ele também piora o nosso humor e a gente começa a ficar mais irritado e mais ansioso. Esse cenário todo já é o suficiente para deixar a gente ansioso. Somando a consequência disso tudo, a gente vai ficando mais ansioso ainda. O que é a ansiedade? A ansiedade é tentar nos preparar para um futuro aí perigoso. O seu cérebro está entendendo que esse ambiente é perigoso e que você precisa dar conta dele. E geralmente a ansiedade, ela sai de uma ansiedade normal, porque ansiedade é um sentimento normal, viu, gente? Não existe ninguém que não tenha ansiedade, tá? É importante para nossa sobrevivência, a gente precisa dela, ela que te deixa em alerta, ela que te deixa atento pro que você tem que fazer. Mas a ansiedade fica patológica, ou seja, a gente começa a sofrer com ela quando a gente começa a pensar que a nossa capacidade ou nossas habilidades, nossos recursos não são o suficiente para dar conta dessa demanda, dessa nova realidade. Aí começa a tocar de pânico, a falta de ar, a dor no peito, o choro de medo, né? E aí começa a vir a paralisação. Então, deixa de ser uma ansiedade que te ajuda a agir e passa a ser uma ansiedade que te paralisa e que te adoece. Então, esse é o panorama, mas tem a base neurobiológica, tem as duas estruturas no cérebro, chama amígdalas, duas bolinhas no hipocampo, que quando percebem essas ameaças todas que eu descrevi, elas disparam. Então, elas estão interpretando essa realidade, esse mundo como perigoso, como ameaçador, as demissões em massa, as reduções de salário, empresas fechando. Esse cenário econômico vai deixando a gente mais hipervigilante ainda. E isso vai fazendo com que a gente tente dar conta do nosso trabalho em situações que não dá. Tipo, o aplicativo não funciona, né? O software não funciona. Mas não é você não tem como controlar isso. E a gente não aceita, entra em desespero, porque com todo esse cenário que eu falei, seu cérebro está entendendo que se você não fizer isso, é caso de vida ou morte, né? Tudo começa a ser interpretado como caso de vida ou morte. E aí esse estresse, essa angústia vai ficando cada vez pior biologicamente e psicologicamente. A gente começa a se cobrar, a se torturar, né, de uma forma excessiva, com coisas que a gente não tem controle. E nós estamos numa situação de vulnerabilidade, porque é uma situação nova também, né? Não é só uma vulnerabilidade pela contaminação do vírus, mas pela novidade da experiência. Existem formas e formas da gente lidar com essa vulnerabilidade de forma mais saudável e de forma menos saudável. A forma menos saudável é eu evitar a vulnerabilidade de qualquer jeito e tentar manter o controle das situações do máximo que eu posso. Só que como para eu manter o controle da situação o máximo que eu posso, eu vou me basear em experiências passadas que não servem para hoje, gera sofrimento. Eu preciso aprender novas habilidades, eu preciso aprender novas formas, né? E tem uma das coisas que eu conversei com a Sônia, eu falei, Sônia, não estão promovendo eventos, encontros aí entre pessoas de RH para discutirem juntos soluções? Porque agora é hora de aprender. Então, quando eu me coloco nessa situação de vulnerabilidade, de aprender, olha, aqui nós estamos fazendo assim, como é que vocês estão fazendo aí? Está aberto a ouvir
outros profissionais, olhar fora do Brasil, o que os outros RHs estão fazendo fora do Brasil, que eles estão à frente da gente nessa crise toda, na pandemia. Me perguntar, mostrar que eu não sei como fazer é vulnerabilidade, a gente não gosta. A gente tem uma crença de que a gente tem que vir com resposta pronta, porque existe uma pressão da empresa, resolve aí, você tem que, ou tem que, você tem que resolver. Tem, não. Quem disse que você tinha que saber o que era uma pandemia e como evitar uma empresa ter vários colapsos, uma pandemia? Ninguém tem que nada. Então agora é hora da humildade no sentido das nossas crenças. Tudo bem você não saber como resolver. Tudo bem você não ter a resposta pronta para os problemas que estão aparecendo. Porque se você aceita, e a gente vem para aceitação, né, de que você é vulnerável, de que você não sabe de tudo, você consegue pensar em estratégias para resolver. Então, vou buscar assessoria em um lugar, vou conversar com outros profissionais de RH para ver como é que eles estão fazendo, vou consultar aí outros órgãos, como é que eu posso resolver essa situação, vou pedir ajuda. Pedir ajuda nesse momento para que um aprenda com o outro. Olha, aqui a gente fez assim, deu certo, aqui a gente fez desse jeito e não deu certo, tivemos que mudar. Esse é o momento de união. Na neuroeconomia, a gente chama isso de jogo de soma zero. O que é jogo de soma zero? É quando a gente só vai sobreviver, nós todas as empresas só vão sair da crise, nós todos, seres humanos, só vamos sobreviver à pandemia se a gente cooperar e ser recíproco. Então agora acabou a competitividade, acabou que você é o meu concorrente. Agora nós precisamos um dos outros para sobreviver. Então isso que é jogo de soma zero. Eu só consigo sobreviver se eu ajudar o outro e o outro me ajudar. Quer dizer, é ganha-ganha. Se eu tentar tirar vantagem, eu mato eu mesmo a médio prazo. Não é nem longo, médio prazo, né? Você dá um tiro no seu próprio pé. Um exemplo que vem do início da pandemia, para vocês terem uma ideia mais concreta de jogo de soma zero. Quando começou a venda de álcool em gel crescer, alguns lugares colocaram valores exorbitantes do álcool em gel. E as pessoas ficaram o quê? Indignadas. Por quê? Porque o nosso cérebro social entende que numa situação de sobrevivência, nós precisamos cooperar e ser recíprocos para sobreviver. A gente tem um instinto de preferência pela equidade e pela justiça, mas ele fica mais forte ainda quando nós estamos ameaçados e estamos tentando sobreviver. Então, aquela empresa que aumentou super o álcool em gel, aquela loja que aumentou super o álcool em gel por causa da demanda, ela é mal vista moralmente, porque o nosso cérebro social vai entender que aquela pessoa está mais preocupada consigo mesma do que com o bando, né, com o grupo. Ou seja, nossa espécie só vai sobreviver se todos cooperarem. Então, ela é mal vista. As pessoas vão fazer o quê? Boicotar, mesmo precisando de álcool em gel. Aí teve todo um movimento que fez com que pressionasse o governo para tomar uma atitude, e o governo foi lá e mandou baixar os valores do álcool em gel. Se ele continuasse sozinho, tentando vender álcool, ele ia ficar com o estoque lá. Porque as pessoas não têm primeiro recurso e não faz sentido cobrar um bem de sobrevivência, porque o álcool em gel passou a ser um bem de sobrevivência, absurdamente caro. Não faz sentido. E aí a gente começou a ver movimento das empresas que começaram a doar álcool em gel para o hospital, doar álcool em gel para instituições, doar máscaras. Aí o ser humano entende, não, o ser humano, estou falando nosso cérebro, instintivo, automático, primitivo. Então essa empresa eu posso confiar porque ela está mais preocupada em realmente ajudar todo mundo do que só com ela mesma. Então essa empresa que preocupou-se com ela mesma, essa loja que se preocupou com ela mesma, no início deu um tiro no próprio pé, porque as pessoas não vão esquecer da sacanagem que ela fez no começo. É assim que o nosso cérebro interpreta. O nosso cérebro, tem um chip, vamos assim dizer, né? Ele tem um programa que nos motiva a ser recíproco, a ser generoso com quem é generoso conosco, mas ele também motiva a punir aqueles que violam essa norma social de cooperação e equidade. Então, dando um resumão aí do nosso cérebro social, é por isso que nós estamos num jogo de soma zero. Se todos nós nos unirmos e nos ajudarmos, todos vamos conseguir sair da crise. E neste momento não é hora de ver quem sai na frente, este momento é hora de ver como sairemos disso.
Então, quanto mais a gente conseguir ver o outro como um parceiro e menos como inimigo, menos a gente vai sofrer. Agora, se eu começo a ver o outro como inimigo, é mais um sofrimento, é mais um estresse. Porque se eu começo a perceber o meu chefe como inimigo, uma outra empresa como inimiga, a gente começa a ficar no modo de autopreservação agressivo. Eu começo a não conseguir enxergar aquele outro como um ser humano igual a mim, né? Essa outra empresa, essas outras pessoas, que é o que está acontecendo nessa divisão política. E a gente chama disso de empatia seletiva. Eu perco a minha empatia e começo a focar no meu